Oi, sou Vinícius Mariano, educador das escolinhas de futebol. Todas as grandes civilizações antigas registram jogos de futebol nos primórdios de sua história. Hoje vou falar sobre as origens do futebol no mundo, parte 3. No final do século XVIII, na Inglaterra, aconteceu a primeira grande evolução no futebol, nas escolas públicas inglesas. Mas cada escola tinha sua própria regra para jogar o futebol. Nos primeiros anos do século XIX na Inglaterra, as regras começaram a ser impostas. Anos depois, viram que várias escolas jogavam com regras diferentes. Em 1848, em uma escola em Cambridge, na Inglaterra, houve uma reunião com o objetivo de todos jogarem com as mesmas regras. Essas regras foram se espalhando rapidamente à medida que os jovens voltavam para sua casa. Porém, ainda havia uma discórdia em algumas regras do jogo. Em 26 de outubro de 1863, numa histórica reunião realizada em Londres, na Inglaterra, 11 clubes e escolas compareceram para debater as regras do futebol. Uns defendiam o jogo só com os pés, outros defendiam o jogo podendo bater com os pés na bola, mas também poderia correr com a bola nas mãos. Então houve uma votação e a primeira opção foi a escolhida. Após essa votação, foi fundada a Associação de Futebol na Inglaterra, que foi dando forma definitiva ao jogo de futebol, que mais tarde se transformaria numa paixão universal. As regras do futebol foram distribuídas em formas de livros e cartilhas por escolas, clubes e livrarias. As regras foram sendo modificadas e novos manuais passaram a ocupar o lugar das primitivas cartilhas. Em 1872, em Glasgow, na Escócia, houve o primeiro jogo internacional da história do futebol entre Escócia e Inglaterra, e o placar foi 0-0. Por volta da década de 1870, o futebol se espalhava ao redor do mundo numa velocidade impressionante. As viagens de imigrantes navegadores e homens de negócios ingleses fertilizaram o crescimento do futebol ao redor do mundo. Passam-se os anos e na Olimpíada de 1900, em Paris, na França, o futebol é introduzido como esporte de exibição. Em 1908, na Olimpíada de Londres, na Inglaterra, o futebol já passa a fazer parte do quadro das modalidades olímpicas. Seu primeiro campeão é o Reino Unido e o vice a Dinamarca. Em 21 de maio de 1904, em Paris, na França, foi fundada a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol. Os países fundadores foram França, Holanda, Suécia, Suíça, Espanha, Bélgica e Dinamarca. Essa foi a terceira parte das origens do futebol no mundo. Espero que vocês tenham gostado e assistam nosso próximo vídeo, a história do futebol no Brasil.